A paz do Senhor Jesus, amém. Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no estado do Piauí, trazendo mais uma porção bíblica, hoje no Antigo Testamento. Convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 35. A nossa porção bíblica de hoje, ela traz no tema: esforçai-vos e não temais. Amém? A epígrafe desse texto bíblico que nós vamos estar lendo diz: a grandeza e glória do reino do Messias. Amém? Isaías 35, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria, e exultará a glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto, glória a Deus, e ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em manancial de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão nem animal feroz, subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e a alegria eterna haverá sobre a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém, glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor. Meus irmãos, Deus, Ele tem falado todos os dias ao meu coração e ao teu coração. Nós só precisamos estar atentos à voz de Deus, nós só precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Amém? E aqui nesse texto bíblico, meus irmãos, Deus, Ele está nos mandando que nós venhamos nos esforçar, que Ele vai transformar o deserto em manancial de águas, em mananciais de águas. Amém? No versículo 1 diz: o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Então ele diz aqui que o deserto, meus irmãos, e os lugares secos florescerá como a rosa. Então, quando Deus está falando aqui de deserto e de lugares secos, Deus está falando de pessoas aqui na terra que estão sofrendo, que estão passando por lutas, por dificuldades, por problemas que é como se você, meus irmãos, estivesse no vale da sombra da morte, né? Em lugares secos, em desertos. Mas Deus, Ele manda que nós venhamos nos fortalecer nele, que nós venhamos nos esforçar. Aqui no versículo 3 ele diz: confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Então Deus, Ele nos manda
que nós venhamos, meus irmãos, orar, fortalecer os joelhos, que nós venhamos nos confortar em oração, buscando Deus, buscando a palavra de Deus que nos fortalece. Uma comunhão com Deus, meus irmãos, nos faz fortalecer. Tanto nós, lendo a palavra de Deus e orando, como nós estarmos em comunhão com pessoas espirituais, pessoas que nos traz uma palavra que nos fortalece. Amém? No versículo 4 diz: dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Então, quem são os turbados de coração, meus irmãos? Turbados de coração são pessoas que estão angustiadas, aflitas, tristes, alma abatida. São pessoas de corações turbados, Pessoas turbadas de coração. Jesus Cristo, no livro de João, no capítulo 14, ele disse para os discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então ali, Jesus, ele receita ali um remédio para aquele, glória a Deus, aleluia, aquele que está turbado de coração. E aqui nessa passagem bíblica também, meus irmãos, Deus ele diz: dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então, que tipo de vingança é essa? É contra, meus irmãos, as forças do mal, contra as forças malignas. Deus ele só quer que nós se levante no mundo espiritual, que nós nos esforce, que nós se levante, que nós venha nos fortalecer, buscando as coisas de Deus, porque nós vamos nos fortalecer espiritualmente quando nós buscamos as coisas que são de Deus. No versículo 5 ele diz: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então, meus irmãos, quando nós se esforçar, nós vamos enxergar a grandeza de Deus, a misericórdia, o poder de Deus. Amém? Mas nós precisamos nos esforçar. E o que é se esforçar? É não desanimar, meus irmãos. Persevere buscando as coisas que são de Deus. Amém? No versículo 6 diz: então os coxos saltarão, como os servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Então, quando nós se esforça, quando nós ora, quando nós busca, nós vê a grandeza de Deus, nós abre os nossos olhos, nós vê o poder de Deus, nós vê Deus se manifestar, meus irmãos. Deus, ele faz milagre, ele cura tanto fisicamente como espiritualmente. Deus, ele vai abrir os nossos olhos para nós ter visões espirituais, para nós enxergarmos espiritualmente, para nós continuar buscando a ele. Amém? No versículo 7 diz: e a terra seca se transformará em tanques. Olha só, a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. Então, quando nós nos esforçarmos para buscar Deus, ele faz a água fluir no deserto. Amém? Glória a Deus. Aleluia, louvado e santo é o nome do Senhor. No versículo 8 diz: e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus.
Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Amém? Então se esforce, meu irmão e minha irmã que me ouve, e você verá o poder de Deus. E no versículo 10, o texto conclui aqui dizendo: e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, quer dizer, com alegria, e a alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então Deus promete estar com seu povo e fazer sua santidade possível, porque quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, mais nós fugimos das coisas do mundo, fugimos das coisas erradas e nos aproximamos dos caminhos de Deus. Amém, meus irmãos? Mas nós precisamos nos esforçar. Mesmo em meio à luta, mesmo em meio à tribulação, o Senhor manda que nós venhamos nos esforçar. Então, o que é esforçar? É na hora que eu estiver numa luta travada no mundo espiritual, eu não desanimar, mas eu me esforçar, orando, buscando, perseverando. Amém? No livro de Efésios, no capítulo de número 6 e no versículo de número 10, nós vamos estar vendo esse versículo que diz, Paulo aqui escrevendo aos Efésios, ele diz no capítulo 6, versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então nós devemos nos fortalecer em que, meus irmãos? Em quem e em que? No Senhor e na força do seu poder. Então é buscando as coisas do Senhor que nós vamos nos fortalecer. Amém? Fiquem com esta palavra no dia de hoje, que o Senhor venha abençoar cada um de vocês. Amém? Nós vamos estar encerrando o áudio aqui, eu vou estar te abençoando. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? E amanhã, se o Senhor nos permitir, voltaremos com mais uma porção bíblica. Amém?